E aí pessoal, como é que vocês estão? Felipe Rocha, criador aqui do canal Cripto Explosiva na área, e nesse vídeo aqui especificamente a gente vai trazer aqui algumas atualizações tanto sobre a Dogezilla também quanto sobre a Flock Money e sobre como esses tokens podem performar aí pelos próximos meses. A gente que já produziu aí, eu acho que 1 ou 2 vídeos falando sobre a Flock Money especificamente, o token sobre ticker de Flockin, tem até um certo potencial aí para apresentar boas performances dentro das meme coins. Já a Dogezilla, a gente também já fez vários vídeos sobre a Dogezilla aqui dentro do canal, mas infelizmente é um token que ele não tem performado tão bem e na nossa visão, enfim, é um token que tem perdido muito valor de mercado e tudo aponta para que ele continue aí nesse processo de derretimento. Por isso vale você também considerar as observações que nós traremos aqui sobre esses dois. Inclusive faremos um comparativo entre Flockin e também sobre Dogezilla e ver aí qual dos dois aí seriam, digamos que um melhor token para você colocar o seu dinheiro. Vale lembrar, pessoal, que quando a gente fala de meme coins especificamente, meme coins, o ideal é que você não considere as meme coins como um investimento, e sim como uma especulação, o famoso vou ver no que isso pode dar. Por quê? Quando você considera as meme coins como um ativo de investimentos recorrentes, talvez você esteja colocando o seu dinheiro no ativo que ele pode derreter muito fácil. É muito mais fácil a gente ver meme coins morrendo do que meme coins performando bem. Não é todo mundo que vai ter aí uma trajetória de Baby Doge, né, que digamos que das meme coins, para mim ela tá dentro do top 3, né, nem de Shiba Inu, que estaria aí dentro do top 2, ou da Dogecoin. Quando a gente fala das meme coins especificamente, são ativos que a grande maioria vão acabar morrendo. Eles podem ter alguns pequenos pumps, mas quando a gente pega a grande maioria, que inclusive hoje são os ativos que mais existem no mercado, são as meme coins. A maioria das meme coins são tokens que literalmente vão acabar morrendo. Por isso, não considere como um investimento e sim como uma especulação quando a gente fala especificamente de meme coins. Por quê? Cara, investimento dentro do mercado cripto seriam investimentos em ativos muito bem fundamentados, como Ethereum, como o próprio Bitcoin, como uma Solana, talvez uma Binance Coin, né, o BNB, enfim, outros ativos mais consolidados. Aí sim a gente considera como investimento, mas quando a gente fala de meme coins especificamente, é importante que você considere eles apenas como uma especulação, por isso nunca entre com um dinheiro que você não está disposto a perder. Mas vamos lá, vamos trazer aqui a nossa visão sobre Flock Money e sobre Dogezilla especificamente, mas antes, é claro, vou pedir para que você deixe aí o like nesse vídeo, se inscreva no canal e nos ajude a continuar produzindo muito mais conteúdo. Inclusive, a gente tá tirando aqui alguns dias de férias, o cenário tá um pouquinho diferente, mas não é nem porque estamos de férias que vamos deixar de trazer conteúdo aqui para vocês. Então, por favor, nos ajuda aí deixando seu like, se inscrevendo no canal. Se tiver aí algum comentário, uma opinião, uma sugestão para manda aqui através dos comentários. Se tiver algum token que você queira que a gente faça análise, enfim, é só mandar aqui abaixo. Uma outra coisa, se você quiser mergulhar muito mais nesse universo das criptomoedas, entender muito mais como funciona todo esse universo, eu te convido a fazer parte do nosso canal VIP lá no Telegram. Você vai ter acesso à minha carteira de longo prazo, a 2 mentorias em grupo por semana para tirar todas as suas dúvidas, para que a gente possa fazer análise da sua carteira também. E também você vai ter acesso ao meu relatório semanal, onde eu falo sobre o que está acontecendo no mercado das criptos com a minha visão. Uma outra coisa, também você vai ter acesso às minhas operações de swing trade, que são aquelas operações visando ali o curto prazo, algumas semanas, às vezes um mês até, né? A gente tem algumas entradas em ativos pensando literalmente na formação de caixa de oportunidades justamente para investir visando o longo prazo para a carteira de longo prazo. Então, se você quiser entender muito mais sobre esse universo, dá uma olhada aqui no link, no primeiro link que está aqui na descrição. Agora sim, vamos de fato fazer aí a análise tanto da Flock Money quanto também da nossa querida Dogezilla e saber o que é que está acontecendo com esses dois tokens e o que de fato o futuro aí pode reservar para essas duas. Bom, pessoal, começar aqui trazendo as atualizações sobre a Dogezilla especificamente, tá? Uma coisa que vale você já considerar é que, entre aspas, a Dogezilla tá já, digamos que, abraçando o seu derretimento, né? Por exemplo, no dia 22 de janeiro houve essa postagem aqui. Sim, este mercado está sangrando por conta da baixa de todo o mercado. Todo o mercado está em baixa, né? Mas é melhor você acreditar que é uma questão de tempo antes de voltarmos rugindo, né? Isso aí é uma das entregas. Um outro foi até um perfil
perdão, um post até um tanto quanto agressivo, né? Never ever fool yourself, né? Enfim, numa tradução mais literal, né? Vou até traduzir aqui para vocês poderem ler. Enfim, nunca foda a si mesmo, né? Ou nunca foda a sua vida, né? A Dogezilla voltará com vingança, porque resumindo, né, tanto o Nove Zeros ou as pessoas por trás da Dogezilla já estão considerando o derretimento do ativo dentro do mercado, o que sim é uma coisa um tanto quanto perigosa para quem tem aí um número considerável, né, um valor considerável aportado em Dogezilla, né? Quão perto estamos de terminar o Volt, né? Aqui é a última grande novidade importante. Eu já falei aqui sobre, eu acho o projeto do Volt e do ZillaSwap dois projetos interessantes. Não sei se seriam projetos que seriam, digamos que aceitos pelo mercado, né? O Dogezilla Volt é o cofre, né? E o ZillaSwap seria aí uma DEX da Dogezilla, que em termos de ideias são ideias muito interessantes, mas eu não sei se eu, Felipe, particularmente, veria esses dois ativos, né, ou esses dois projetos da Dogezilla performando bem no mercado, tá? Mas enfim, eles falam, né, que a interface do aplicativo está próxima de ser entregue, que breve o Dogezilla Volt será entregue ao mercado. Sendo muito sincero, não sei se isso conseguiria performar tão bem, até por conta da questão da utilidade. Bom, quando a gente vem aqui para o gráfico, gente, esse aqui é o gráfico da Poolcoin, tá? Para mim é um dos gráficos mais fáceis de você encontrar a Dogezilla. E olha só, isso aqui é a ATH dela lá em outubro, tá? Desde a ATH de Dogezilla para frente, Dogezilla tem simplesmente derretido, né? E não tem conseguido recuperar. Existem alguns pumps, né, que ela consegue dar no caminho, mas ela sempre que dá o pump, ela sempre volta para um valor mais baixo do que a saída inicial, né? Dogezilla que recentemente, eu acho que foi mais ou menos depois do início do ano, ela perdeu um zero, né? Ela ganhou mais um zero, ou seja, aumentou aí o número de zeros na sua fração de preço. Isso é muito ruim. E além de já ter ganho um zero, a queda de Dogezilla tem sido tão considerável que brevemente a gente pode ver aí ela ganhando um segundo zero. Ou seja, isso quer dizer que, se vamos supor que você tivesse aí investido aproximadamente R$200 há algumas semanas atrás, isso quer dizer que em breve esses R$200 eles poderão se transformar aí talvez em R$2, né? Isso, por exemplo, vamos supor que você tivesse entrado, aportado, investido em Dogezilla aí no dia 13 de dezembro, no dia 14 de dezembro, enfim, no meio de dezembro. Se você tivesse aportado, né, a fração 1.400, hoje você já estaria perto. Vamos supor que você tivesse investido aí R$100. Hoje você estaria aí já com aproximadamente 60 a 50 reais, ou seja, perdido mais de 40% do seu investimento. E o caminho que ela está fazendo aqui pode literalmente fazer com que algumas pessoas percam ainda mais dinheiro, porque a gente não vê esse token, pelo menos no gráfico, com uma possibilidade de reação. Isso realmente é muito perigoso. Dogezilla, há alguns dias atrás aqui, ó, de acordo com o próprio Moonscan, Dogezilla estava chegando ali perto dos 80 milhões de market cap, né, com seus 6 trilhões de tokens, né, chegando lá perto dos 80 milhões de market cap, e infelizmente perdeu aí mais de 40, ou na verdade quase 40 milhões de dólares no seu valor de mercado. É uma queda muito considerável, gente. Você sair mesmo com um cenário de mercado em baixa, isso aqui é uma perda de patrimônio absurda, uma perda de patrimônio gigantesca, né? Se Dogezilla continuar derretendo, a gente pode ver aí esse preço ganhando aqui mais um zero, né? E literalmente a gente vendo aí o que a gente chama de derretimento do token. Ou seja, o que seria o derretimento do token? Né? A princípio ela está quase voltando para os patamares, digamos assim, iniciais antes aqui da sua ATH. E aí dificilmente a gente poderá ver esse token conseguindo reagir. Gente, não é porque você colocou, tenham muito cuidado com essa percepção, não é porque você colocou o dinheiro no token que é só comprar e esperar e ver no que vai dar, não, tá? Existem sim tokens que acabam derretendo e nunca mais voltando. E detalhe, projetos gigantescos. Alguns anos atrás, um token que talvez fosse mais forte do que até a própria Ethereum, né? Muito comparado aí com um possível token, um ativo que poderia bater o Bitcoin, simplesmente
depois do último ciclo de alta, do último ciclo de baixa, morreu e não conseguiu mais voltar a performar bem. Então, quando a gente fala de meme coins especificamente, é um risco ainda maior, tá? Então ela tem perdido aí sim muito valor de mercado, né? E eu acho muito difícil a gente ver aí a Dogezilla voltando a performar bem novamente. Bom, agora trazendo aqui as atualizações para vocês sobre a Flock Money especificamente. Bom, logo de cara já é um token que se fosse para investir, tivesse somente a opção de escolher entre Dogezilla ou Flock Money, eu obviamente entraria em Flock Money, porque não é assim, nem só por conta dos pumps que ela tá dando recentemente, mas já começando por esse aqui, ó, 10 trilhões de tokens. É um ativo que ele tem muito mais possibilidade de valorizar, inclusive do que a própria Dogezilla, somente por conta disso. Uma outra coisa, o market cap aqui de apenas 8 milhões, de acordo com dados do CoinMarketCap, né? De aproximadamente 8 milhões, ou seja, quer dizer que isso aqui, se bater 80 milhões, por exemplo, a gente veria esse valor aqui, essa fração 1624 com um zero a menos. Ou se, por exemplo, ela batesse 800 milhões de market cap, ou seja, multiplicasse por 10 vezes, a gente veríamos aqui, né, 2 zeros a menos e a fração 1624, 2 zeros à frente. Então, na minha visão, nesse sentido, em comparação supply e valor de market cap, Dogezilla é um market cap que está sendo derretido, bateu 80 milhões, mas continua caindo, né? A Flock Money não, Flock Money tem muito mais potencial nesses quesitos de crescimento, tá? Questão de número de tokens, um supply absurdamente mais baixo, né? Dogezilla gira lá na casa dos 66 sextilhões de tokens. Já que a Flock Money, apesar de ter uma saída inicial de 10 trilhões de tokens, a metade disso aqui já foi queimado, ou seja, só roda aí no circulante com apenas 5 trilhões de tokens, o que daria aí aproximadamente 1%, por exemplo, daquilo que é o supply de Shiba Inu. Então, na minha visão, é um token muito promissor, só considerando esses fatos aqui. Uma outra coisa sobre a questão da comunidade, né, aqui dentro do perfil da Flock Money, dentro do Twitter, aqui eles fazem uma chamada para o Discord, para o canal do Discord deles. Inclusive tem aqui o Blockchain Army, né, o exército da blockchain, fazendo um post dizendo que a Flock Money está entre os tokens mais pesquisados aí do CoinMarketCap. Tem aqui até uma própria postagem da Flock Money dizendo Flock Money ou Doge, né? E aí a dica que eles dão é: se você é hold de Flock Money, você vai receber recompensas em Doge, tá? Não sei como funciona essa questão das recompensas, tá? Mas se você é um investidor do token, vale a pena você considerar isso, tá? Inclusive ela aparecendo também aí na primeira em pesquisa do CoinGecko americano. Quando a gente vem olhar aqui o gráfico especificamente da Flock Money no par com BNB, tá? Aqui é o mesmo par que a gente usou para demonstrar ali Dogezilla, mas aqui é o par de negociação que aparece pra gente com o melhor gráfico de compreensão, digamos aqui, da Poolcoin. E aqui, ó, completamente diferente daquilo que a Dogezilla vem apresentando, apesar das quedas, né? Apesar das quedas, Flock Money tem mostrado aí que pelo menos tem se mantido mais forte desde a sua ATH, né? Tipo, sempre que bate a ATH, ou seja, sempre que bate a máxima histórica, sempre vai vir, obviamente, realização forte depois, gente. Houve aí muitas realizações, mas pelo menos o token tem mostrado aí graficamente, tá? Uma possibilidade de continuar reagindo. E aí cabe a você que é holder aí da Flock Money aguardar para ver no que realmente vai dar, mas eu acredito que não é um token que está em processo de derretimento, até por conta do hype. É um token que ainda está crescendo, é um token que ainda tem um número baixo de holders, se compararmos a meme coins como a própria Dogezilla, que tem aí mais de, salvo engano, quase 300 mil holders, né? Ela tem apenas 25 mil. Se a gente comparar aí, por exemplo, com a Baby Doge, né, que já passa aí de 1.300.000 holders, né, 25 mil, ela teria ainda uma estrada gigantesca para percorrer. Então, é um ativo que eu acredito sim que tem um potencial de continuar crescendo, né? Na minha visão, não é um token que vai derreter agora, mas mais uma vez, vale a pena lembrar você que quando a gente fala de meme coins especificamente, são ativos de altíssimo risco. Agora eu que pergunto para você, quem é melhor, né, na sua opinião, Flock Money ou Dogezilla? Se tivesse que escolher entre uma ou outra, com qual dos dois ativos você ficaria? Eu particularmente, se fosse para escolher, ficaria aí com
a Flock Money, né? Se eu tivesse, ó, escolhe um dos dois aqui para você colocar um capital especulativo, obviamente, entraria aí na Flock Money. Não entraria, bom, na hora da gravação desse vídeo, 7h30 da manhã aí, do dia 30 de janeiro, esperaria ali um pouco de realização, porque ela bateu uma alta muito forte, né? Esperaria aí mais um pouco de realização, mas eu acredito que é um token que sim pode performar bem, pode vir aí a cortar 2, talvez 3 zeros, a depender dos próximos passos, né? Se por exemplo esse token bate aí, por exemplo, nesse exato momento, de acordo com o preço que eu mostrei aqui para vocês no CoinMarketCap, que de aproximadamente ali a fração de alguns zeros, não lembro quantos zeros são, mas 16.200 e alguma coisa, né? 1.624 aliás. Se por exemplo a gente visse esse ativo batendo 8 bilhões de market cap, e lembrando que bater 8 bilhões de market cap não é uma coisa nada fácil, gente. Tem muitos ativos extremamente valiosos que nunca conseguiram bater 8 bilhões de market cap. Mas suponhamos que seja o caso da Flock Money, a gente veria aí esse token rompendo 3 zeros muito fácil, em termos inclusive de cortes, né, de zeros. Na minha opinião, a Flock Money tem muito mais potencial para sair cortando zeros do que a própria Baby Doge, que é um token que está muito hypado, né? Um token que está muito em alta aí, né? É inclusive um dos tokens hoje mais pesquisados na internet é a Baby Doge, né? Mas se a gente considerasse aí potencial de cortes de zero, a Flock Money tem muito mais, né, potencial de cortes. Por quê? Porque é simples, por causa do seu baixíssimo valor de mercado. Então, se esse token continuar crescendo, né, em valor de mercado, em números de holders, que aparentemente é o que está demonstrando, a gente vai ver aí facilmente esse token tendo novas ATHs, batendo novas máximas históricas e continuando aí a sua alta de valorização. Cabe a você agora também fazer a sua própria análise, né? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa aqui o like, manda aí o seu comentário aqui abaixo. Enfim, nos ajuda a continuar crescendo aqui no YouTube. Qualquer outra dúvida, me segue lá no Instagram, @FelipeRochaTV. Lá eu abro uma caixinha de perguntas quase que todos os dias para tentar tirar o máximo de dúvidas de vocês sobre o mercado cripto. Que Papai do Céu abençoe você, todas as suas decisões e, claro, seus investimentos, multiplicando aí muitos satoshis na sua conta. Tamo junto, é só o começo e até o nosso próximo vídeo.